Amados irmãos da IMOSP, também do Ministério Gerações, você está dando início ao culto de hoje com a leitura do Salmo capítulo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, não me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Amém. Deus, recebe o nosso culto nessa manhã, ou durante o dia ou a noite em que meus irmãos estiverem cultuando ao Senhor. Recebe esse culto para a tua honra e tua glória, ó Pai. Agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento estar adorando ao Senhor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, Eu espero em ti, eu espero em ti. eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. confiar em tua fidelidade.
Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu mereci da vida, de graça recebi, ó sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Vamos estar agora lendo a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. E quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Amém. Amados, mais uma semana se passou e temos vivido momentos muito tensos, né? Com a proximidade cada vez maior do coronavírus em nossa realidade. A gente nunca experimentou algo assim na história, pelo menos na minha curta história de vida, a gente nunca viu algo parecido. A gente tenta dia a dia se ocupar, a gente está com nossos filhos, com a família, com pessoas e se ocupa, às vezes vê TV, vê internet, ouve uma música, lê livros, mas às vezes a gente volta para a realidade e não tem como evitar o coração, a gente também se preocupar
com aquilo que vai se suceder nas próximas semanas. Por 2 semanas a gente procurou trazer o encorajamento através da palavra. Primeiro, relembrar, né, que Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E na semana passada nós falamos sobre o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que é o seu pastor, aquele que nos supre naquilo que a gente precisa, o Senhor que nos encoraja, o Senhor que nos dá descanso, nos restaura o vigor, que está conosco no vale da sombra da morte, que vem aqui nos proteger, nos guardar e cuja bondade e fidelidade está conosco. E são verdades, gente, que a gente precisa nos relembrar, a gente precisa se relembrar todos os dias. Às vezes a fé quer ceder, mas são verdades da palavra de Deus, são verdades eternas que a gente precisa se apropriar em nossas vidas. Passar por isso não tem sido fácil, né? Essa semana, particularmente, conversando com pessoas, ministérios e pastores que lidam com pessoas em situação de rua, falam do desespero que está na rua, a fome que está na rua. Pessoas têm estado muito desesperadas. A situação realmente tem sido desesperadora para muitos. E creio que poucos de nós temos passado situações dessa forma. Situações onde a incerteza é algo que agora tem tomado conta dos corações. Talvez nossos pais ou os nossos avós que passaram pela guerra, talvez eles tenham passado momentos onde experimentaram desesperança, onde não via uma luz lá na frente. E com certeza, creio que depois de passado isso, a gente vai ver o mundo de uma forma diferente. E nessa manhã, ou nessa tarde, ou noite que você estiver vendo, eu gostaria de estar falando de um povo, uma história bíblica, de um povo que experimentou vários momentos de abandono e desespero na visão deles, né? Vários momentos que eles experimentaram sofrimento, escravidão, desesperança, né? E é algo que a gente pode se identificar, né? Pela forma como eles passaram, como a forma como eles puderam vencer. E a gente lê o texto que fala exatamente numa ocasião especial na vida desse povo, o povo de Israel. E esse povo, a Páscoa, ela relembra uma época. Na verdade, a gente relembra a Páscoa hoje como a ressurreição de Cristo, mas a Páscoa judaica, ele relembra uma época em que o povo passou muitas dificuldades, eles viveram em escravidão por décadas e após décadas de escravidão, a Páscoa significaria o livramento, né, do povo das mãos da nação egípcia, né? Não sei quantos sabem da história, Deus levanta Moisés como líder e através de Moisés Deus faz sinais e maravilhas, especialmente todos conhecem a história das pragas do Egito. Primeiro ele envia 9 pragas sucessivamente, até culminar na 10ª e derradeira praga, que culminaria na libertação do povo. Mas junto com o que a gente sabe que foi a morte dos primogênitos de todo o Egito, nós sabemos que paralelamente o povo de Israel, eles teriam que fazer algumas coisas, especialmente confiar e obedecer ao Senhor, para que ninguém de Israel morresse, né, quando o destruidor, o anjo da morte, viesse. Para a gente entender um pouquinho a mais da Páscoa, especialmente no texto anterior, no começo de Gênesis, por ocasião da Páscoa, conforme foi chamado a Páscoa judaica. Então, na ordem do Senhor, cada família deveria matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. É claro que todos sabem hoje que esse cordeiro simbolizava Cristo, né? E a família estaria junta e unida junto ao cordeiro. Se a família fosse pequena, ele poderia chamar o vizinho mais próximo também para comer juntos, né? E isso simboliza a unidade dos homens e famílias da terra.
E essa celebração, né, da Páscoa, ela ocorreu antes da morte dos primogênitos do Egito. Então, antes de ferir o Egito com morte, ele ordenou que os judeus ficassem em casa e que cada casa deveria estar marcada com o sangue do cordeiro, conforme a gente leu agora há pouco, né? Nos umbrais da porta, nas laterais da porta, né, o sangue seria passado lá. E dessa forma, quando o destruidor, como diz a palavra, viesse, ele passaria por cima. Esse é o significado da Páscoa. Passagem. O destruidor viria e passaria por cima, né, de cada casa que tivesse esse sinal, esse sangue, né? Então a gente entende que o livramento do Senhor foi em obediência, né? Foi quando o povo obedeceu também o Senhor. Mas, gente, eu gostaria de imaginar hoje a gente na pele daquele povo, né? Era um povo que eles tinham que aprender a confiar no Senhor. Imagina o medo, porque se desse errado alguma coisa, eles também poderiam ser mortos. Era um momento importantíssimo, derradeiro para aquele povo, anos de escravidão que aquele povo estava sofrendo, e era um momento onde eles estavam ansiosos por aquilo que ia se suceder. Eu gostaria de colocar uma coisa, são três épocas, né, que eu gostaria de colocar. Primeiro, uma coisa para nos ajudar nesse tempo difícil. Primeiro, eles tinham que aprender a confiar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus dos antepassados dele, das histórias que eles ouviam falar, da fidelidade de Deus, eles tinham que aprender. No Deus de José, cujo homem Deus usou para livrar a família, né, da fome, né, que assolava toda a terra naquela época, e trouxe a família para o Egito. De entender que Deus tinha uma terra prometida, que Deus tinha uma promessa para o povo. Então eles tinham que relembrar disso, né? Amados irmãos, eu gostaria de encorajar os irmãos para olhar Deus da história. Um Deus que não abandona o seu povo, um Deus que sempre foi fiel. Poder olhar para o que Deus fez, não somente na história, mas em cada vida, na sua vida, na minha vida. E esse é um exercício que eu tenho que fazer algumas vezes quando eu me pego. Gente, às vezes eu também fraquejo na fé, né? Por exemplo. E quando eu fraquejo, tenho essa tendência de esquecer, eu busco relembrar como Deus tem sido fiel. Busco olhar para trás. Esse é o momento que a gente pode olhar para trás. Olhar para trás e ver como Deus tem agido em nossas vidas. E aí você vai perceber a fidelidade, como a gente falou sobre o passado, é a bondade de Deus nos seguindo, né? E é algo que a gente precisa se lembrar. Segundo, é um povo que experimentou na geração deles, já na geração deles, eles estavam começando a experimentar o livramento de Deus. Gente, eles viveram sem esperança por muitas décadas, por anos afinco, eles experimentaram desesperança. Talvez alguns pensavam, Deus nos abandonou, aonde está Deus? Eles só viam escravidão na frente. Porém, eles começaram a ver Deus agindo naquele dia, naquela época, naquele tempo. E é algo que, se a gente começar a olhar para o lado, nós cremos realmente que Deus, em meio a todo esse caos na humanidade, nós falamos semana passada do Deus que é o Senhor da história, e é o Senhor que realmente ele está agindo nesse meio. A gente ouviu testemunhos essa semana de pastores falando de pessoas sem pregar o evangelho, pessoas vindo procurar como é que eu faço para ser salvo, como é que eu faço para conhecer esse Jesus, né? E essa é uma oportunidade, a gente tem falado por semanas isso, uma oportunidade que para nós pararmos tudo para buscar a Deus, para conhecer a Deus. Tem sido um tempo de experimentar o Deus vivo hoje, agarrar nele. E é muito bacana também ouvir os testemunhos das pessoas também de rua, de como Deus tem suprido, né, as pessoas que trabalham com elas, mantimentos que vêm do nada, suprimento, alimento que vem do nada. E alguns estão falando, parece que houve uma multiplicação de alimentos, inclusive. Pessoas experimentando Deus.
E é algo que, é claro que se nós estamos mal, tem muita gente aí que está sem teto para morar, sem comida por aí. E é claro, nós agradecemos por podermos estar protegidos, talvez muitos aqui que estão ouvindo, mas isso possa também nos levar até compaixão, né, daqueles que não têm. Inclusive essa semana eu ouvi, saiu inclusive na TV um dos membros da nossa igreja, que ele mesmo fez máscaras, né? A empresa fez máscaras para poder distribuir para as pessoas, né? Para poder ajudar nessa crise, né? Que tanta coisa está faltando, né? Então, muito obrigado àqueles que, aos poucos, uma família, uma vida que você pode ajudar, pode fazer também diferença, inclusive no seu dia. Uma das reuniões de oração que a gente tem, eu queria estar encorajando a você também a realizar. Se você precisar de oração do grupo de pastores, dos ministros da igreja, não existe, nossos contatos estão aí. Peça oração, fala pra gente orar junto. Mas uma das reuniões de oração que a gente fez, eu lembro que o evangelista Carlão, né, todos compartilhando pedidos de oração, mas o primeiro pedido de oração que ele fez foi simplesmente pelas pessoas necessitadas, né? Que grande coração, é algo que a gente realmente precisa estar aprendendo. Deus tem movido, inclusive, provavelmente semana que vem eu devo estar falando sobre isso, mas inclusive uma profecia de David Wilkerson, né? Uma profecia, isso é feito há anos atrás, que, se eu não me engano, 1996, se eu não me engano, ou 2006, eu não me engano, não lembro, mas que ele mesmo previu uma praga que balançaria, fecharia igrejas, fecharia governos inclusive, e que Nova York seria balançada, mas logo depois disso, o que seria pregado seria uma volta a Deus, uma busca a Deus, um arrependimento perante Deus, e depois disso, uma grande onda de avivamento viria sobre a terra. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que Deus está fazendo algo, e Ele balançou. Basicamente isso foi usado para balançar a terra. Não estou falando que Deus provocou, mas isso tem balançado a terra, tem tirado o chão de muitas pessoas. E no meio disso, precisamos também olhar para um Deus que se move e tem se movido sobre a terra. Deus é o Senhor da história. Não sei quantos sabem, para mim não importa qual a ideologia política, eu não estou aqui para falar de política, mas eu estou querendo falar de uma ação. Não sei quantos eu recebi nessa quinta um post aí do presidente Bolsonaro pedindo e convocando pastores e líderes de igreja para um jejum nacional. Inclusive é dia de hoje, 5 de abril. Né? Gente, quem um dia iria imaginar que o líder de uma nação iria convocar um jejum? Ia chamar o povo de Deus para jejuar. Coisas que a gente inclusive vê na Bíblia, né? Em reis que convocavam o povo, profetas que convocavam o povo a orar e se arrepender diante do Senhor. E essa é uma forma da gente também se juntar ao plano de Deus. De nós, se você puder, uma refeição que seja, jejuar nesse dia pelo nosso país, por toda essa situação. E cremos que a oração do povo, oração de um justo tem poder, que nós em unidade podemos orar juntos e realmente mudar, né, a situação. E que eu gostaria de realmente encorajar os irmãos também a orar. Em tudo isso, Deus tem se movido. Assim como o povo de Israel pôde ver Deus se movendo na época deles. É uma época onde a gente pode experimentar esse Deus vivo. Em terceiro lugar, o povo, após a Páscoa, sair da Páscoa, uma das coisas que provavelmente haveria no coração de muitos era um povo que teria que aprender a confiar a Deus no seu futuro. Gente, imagina, eles não tinham mais nada a não ser a palavra de Deus. A única coisa que eles tinham como garantia era que Deus os conduziria. Imagina, eles tinham que deixar tudo para trás. Mesmo em escravidão, se você pensar, eles tinham suas casas, eles tinham seus pertences, eles tinham alguma segurança por estar debaixo de uma nação poderosa. E sabe, a gente vive num tempo, e a gente é assim, a gente não gosta de perder o controle das nossas vidas.
Queremos ter tudo sob o controle. Por mais que isso dê um estresse na gente, a gente quer ter o controle das coisas. E, gente, a gente vive hoje uma época onde aparentemente a gente vê tudo está fora de controle. Mesmo as nações que a gente achava que tinham todo o controle nas mãos, eles estão sem controle. Todos viram o presidente Trump, há 2 semanas atrás, ele falar o quê? Nós vamos voltar ao trabalho, né? Já nessa semana, na próxima semana, em 2 semanas. E a gente vê então um novo decreto, que até 30 de abril, né, tudo estaria fechado. Aquilo que ele achava, aquelas pessoas achavam que tinham controle, elas não têm. Hoje, o povo de Israel, a partir daquela noite de Páscoa, aquele dia de Páscoa, eles não teriam controle. Eles só tinham uma certeza que tinham que sair de lá. Mas e depois? Eles não tinham terra. Era tudo incerto. Eles não tinham terra, eles não tinham posses. A única coisa que eles tinham era a palavra de Deus. E se tivessem alimento, eles levaram o alimento da terra. Por quanto tempo duraria o alimento? Não muito. Tudo estava incerto. E essa é uma pergunta para a gente fazer hoje. O que nós temos hoje? O que nos traz segurança? Talvez alguns tenham um certo valor guardado que te traz segurança nesse momento. Mas é essa a nossa segurança? Talvez alguns tenham, mas a grande maioria, eu creio, está numa situação difícil. A gente vê empresas fechando, pessoas perdendo emprego. Né? E a pergunta mais ou menos aonde vamos nos apegar? O povo de Israel não tinha onde se apegar a não ser Deus. E esse é o momento onde nós precisamos expressar, colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Tem uma palavra que o salmista, no capítulo 121 de Salmos, diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a confiança que a gente tem que ter. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele é meu socorro. Ou então, a gente pode ler o profeta Jeremias. Ele viu a destruição. Ele é um homem que conviveu com a destruição. Ele falava que tudo poderia ruir. E quando ele viu acontecer, ele ficou em total frustração, desespero, tristeza profunda que ele teve. Por isso que ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias, que ele lamenta sobre tudo o que aconteceu. E ele fala, e ele confessa, ele declara nos versículos seguintes, o seguinte: Lamentações capítulo 3, versículo 17 a 24. Tirou-me a paz, e já não sei o que é prosperar. Não é o que muitos estão passando? Meu esplendor se foi, ele grita. Tudo o que esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança. Gente, mesmo perdendo tudo, ele estava lamentando as perdas. E talvez seja a situação que muitos estão tendo nesse momento. Ele se recorda de uma coisa e essa coisa faz ele ter esperança. A palavra de Deus diz: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Irmãos, hoje a misericórdia já estava presente na sua vida antes de você acordar. A graça e a fidelidade do Senhor estão com sua vida. Eles já estavam aí quando você acordou. E Ele estará conosco para sempre. Assim como o povo de Israel teria que aprender a confiar no Senhor, o Senhor nos chama também a confiar a Ele o nosso futuro. Eu queria encorajar você a mais uma vez a abraçar e correr para os braços do Senhor.
quando a gente perde o chão, quando a gente não tem aonde se segurar, nós sabemos que podemos confiar no Senhor. A Páscoa, para o povo de Israel, marcou para sempre a história deles. Até hoje, eles comemoram o Pesach, né? A libertação que eles tiveram. Eles não fizeram nada a não ser obedecer a palavra de Deus. Na Páscoa, as famílias se reuniram para comer juntos. A Páscoa era para ser compartilhada. Os judeus comiam a carne assada com pães asmos sem fermento e ervas amargas. Tudo isso tem um significado, né? Pão asmos, que significa a pressa que deveriam sair de lá para o livramento do Senhor. As ervas amargas, que fala sobre as angústias, né? O sofrimento, a amargura da escravidão do pecado, para fazer eles relembrarem que um dia eles foram escravos. E uma coisa que a gente relembra, né, da Páscoa judaica é que o povo, na ocasião da Páscoa, como a gente leu, eles aspergiram, passaram sangue nos umbrais das portas das suas casas. E quando o destruidor, alguns querem falar que o anjo da morte veio e passaria, visse aquele sinal do sangue, ele passaria por cima. O sangue do cordeiro era a garantia. Eles tinham que confiar inteiramente nessa ordem do Senhor. Confiar nesse sinal, né? E, gente, para nós, a Páscoa simboliza a vitória de Cristo sobre a morte. A gente está entrando agora na semana da Páscoa. Nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas. O sangue de Jesus nos purificou e selou o nosso destino eterno pela fé que temos nele. Nesse tempo onde vemos literalmente o anjo da morte passando sobre as nações, nós sabemos que a nossa confiança está nele. Gente, alguns acham que o sangue de Jesus é uma mágica que vai proteger de todas as doenças. Pessoal, não é bem assim. Nós também estamos sujeitos à doença. Mas o que quer dizer, na verdade, é que a nossa confiança é que o nosso destino está nas mãos dele. É claro que eu creio particularmente que as mãos de Deus estão sobre o seu povo. A proteção de Deus também está sobre o seu povo, né? Mas este precisa entender, né, que o coração deve voltar-se também para o Senhor. Entender que a gente pertence a Ele, expressar realmente a nossa confiança nele. Eu estava lendo uma matéria sobre a peste espanhola, a gripe espanhola, perdão, que muitos sabem que mataram milhões de pessoas no mundo, né? E no começo do século passado. Obviamente que cristãos morreram nessa época. Mas foi interessante ler os relatos que, em porcentagem, menos cristãos morreram do que pessoas normais, né? Que pessoas que não professam o cristianismo. É interessante isso, né? Eu creio, claro, que Deus guarda o seu povo, guarda aqueles que confiam nele. Mas com isso não quero dizer um favoritismo, mas sim é que a atitude do povo de Deus em tempos de crise é aquela em que não coloca a sua confiança nas mesmas coisas que o mundo coloca, mas eles têm o elemento da fé. Nós vivemos pela fé. A palavra de Deus fala: o justo viverá pela fé. E com isso, a nossa atitude perante a crise, ela é diferente, né? Ao invés de cair em depressão, ao invés de cair em total desespero, nós renovamos, nós colocamos a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Todos sabem, né, que a fé, a ideia de fé bíblica no Antigo Testamento, ela passa a ideia de confiança, de confiar totalmente no Senhor. Não somente isso, mas que as pessoas daquela época ajudavam muito mais outras pessoas, os cristãos da época. Eles se prontificavam a servir as pessoas ao seu redor. Creio que isso fez toda a diferença no povo. Isso é muito importante saber. Por quê?
especialmente para fortalecer pessoas que de repente hoje estão ansiosas, desesperadas, noiadas. E isso demonstra muita falta de confiança, né, no Senhor. E eu queria te encorajar. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 10, versículo 28 a 31, diz o seguinte: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Não é verdade? É o que a gente tem medo hoje, né? Medo daquilo que pode tocar o nosso corpo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E aí a palavra continua. Quanto custam? Quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Meu querido, minha querida, você é muito mais valioso, você é muito mais precioso aos olhos de Deus. Você não vai cair se não for da vontade do Pai. Ele conhece todas as coisas. Nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. É o Deus que nos conhece por inteiro. Mais uma vez, que a gente possa entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Essa palavra ela foi dirigida aos discípulos, aqueles que seguem a Cristo. E essa palavra também é para você e para mim, que seguimos a Jesus. O sofrimento, pessoal, faz parte da vida de um cristão. Com o sofrimento nós nos identificamos com as pessoas desse mundo. Quantas pessoas ficaram mais humildes quando tudo isso veio também. E assim a gente entende, né, também que Jesus, ele veio e se identificou também com a raça humana, com todos nós. Ele veio em carne e se tornou como nós. E ele é um Deus, Jesus, uma pessoa que não está alheio ao sofrimento da humanidade. A gente está entrando na Semana Santa. E nessa Semana Santa nós possamos olhar mais uma vez para a cruz de Cristo, meditar no amor dele e também no nosso caminho como discípulos dele. Essa semana especialmente queria convidar os irmãos a lerem os seguintes 3 capítulos da Palavra de Deus. Depois, na própria instrução, nós está passando a sequência, né, de segunda a sábado. A gente vai estar lendo de João capítulo 6 a 19 até sábado. Que eu gostaria de convidar você a meditar na Palavra de Deus e ler a Palavra. Que ela fala desde a Páscoa que Jesus experimentou até a última Páscoa, desde a primeira até a última. Não a primeira, mas a Páscoa, desde o ministério público de Jesus até a última Páscoa. E aí ele fala as últimas palavras de Jesus, o caminho de Jesus até a cruz, o sofrimento, que nós possamos meditar no sofrimento de Cristo. De como ele se identificou também com as dores da humanidade. E por essa semana, pensar, como a gente está todo mundo em casa mesmo, a maioria, né, muita gente está em casa, nós possamos refletir, assim como Israel, né, eles tiveram que entrar em casa, na casa. Refletir sobre os anos de escravidão, eles refletiram sobre os anos de escravidão, e viram a fidelidade de Deus durante todo esse tempo. Possamos também então, durante essa Semana Santa, possamos meditar diariamente na bondade, diariamente também no sofrimento de Cristo, no caminho de Jesus até a cruz, né? De pensar sobre a nossa vida, de ver da onde o Senhor nos resgatou, pensar na fidelidade de Deus e agradecer a Jesus pelo sangue derramado na cruz por todos nós, nos livrando da morte eterna, nos dando a salvação, e possamos então colocar nossa inteira confiança no Senhor Jesus. Essa é uma semana de nos alimentar de Cristo, gente. Alimentar da mesa de Cristo, onde Ele é o próprio pão. O povo de Israel, ele se alimentou do Cordeiro. Nós temos a Jesus,
Ele é o pão do céu, que alimenta e sacia a fome. A palavra de Deus diz: quem dele comer, né, desse pão que é do pão vindo do céu, quem dele comer viverá eternamente. Que nós possamos orar agora, nessa oração, possamos olhar primeiro, se identificando também com o povo de Israel, né, que esteve na Páscoa, nessa semana que a gente está entrando. Possamos olhar para trás e ver a bondade e fidelidade do Senhor que tem nos seguido. Que a gente possa agradecer, mas fortalecer a nossa fé, olhando de como Deus tem agido em nossa história. Que possamos orar para que Deus nos faça olhar além do que a gente tem visto. Não somente a situação caótica, não somente as dificuldades, mas ver que oportunidades o Senhor tem dado. Especialmente de conhecer mais a Ele, de também poder expressar o amor dEle, mas também poder ver o que Deus tem feito nesses dias. E a última oração, talvez seja uma oração muito necessária a todos nós, para que nós possamos entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor. As próximas semanas, os meses, o como vai ser daqui para frente, nas mãos do Senhor. E que o Senhor possa te fortalecer, especialmente nessa semana de Páscoa. Possamos também orar para que possamos meditar sobre sofrimento, sobre como Jesus se identificou com o nosso sofrimento, com a nossa fraqueza, e que possamos então, em oração, também nos identificar com o sofrimento da humanidade, porque esse é o momento em que quase a humanidade inteira tem sofrido. Vamos estar orando nesse momento. Pai amado, eu quero te agradecer por tua palavra nessa manhã, e eu oro, Pai, para que o Senhor venha fortalecer os meus irmãos mais uma vez, através da tua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua história em nossa vida, por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, de fazer-nos entender que nós pertencemos a Ti, ó Pai. E, ó Pai querido, nós queremos também experimentar esse Deus vivo hoje. Queremos participar, ó Pai, por mais que ouçamos tantos ruídos, ó Pai, hoje em dia, possamos ouvir a Tua voz, entender, ó Pai, que o Senhor ao mesmo tempo tem a dor, que o Senhor se identifica com o sofrimento do ser humano, e o Senhor possa mover os nossos corações a se identificar também com isso e poder ser agentes do reino nesse tempo, Pai. Nos ajuda a participar naquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, Pai. E, Senhor Deus, nós nos juntamos à oração pela nação. Senhor Deus, hoje no Brasil inteiro, pastores, líderes e igrejas estão unidas em oração, Pai. Nós queremos clamar por nossa nação, Pai, para que o Senhor, ó Pai, venha afastar o mal, venha afastar a doença, ó Pai. Senhor Deus, que haja menos casos, ó Pai, haja menos sofrimento. Porém, ó Pai, acima de tudo, nós queremos expressar a nossa confiança em Ti, de entender, ó Pai, que a nossa vida Te pertence e que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é no céu, Pai, através de nossas vidas. Pai, nós queremos colocar o nosso futuro em Tuas mãos. Pai, abraça o nosso futuro e venha abraçar, ó Pai, cada irmão, cada irmã que está ouvindo a palavra, que está no culto agora, Senhor. Senhor Deus, há tantos medos, ansiedades, preocupações, mas que possamos entregar o nosso futuro a Ti. Assim como o povo de Israel não sabia o que seria depois. Eles não tinham nada, não tinham terra, não tinham mantimento, não tinham dinheiro, não tinham nada. A única coisa que eles tinham era o Senhor. E nós, ó Pai, nós queremos declarar, ó Pai, aquilo que nós temos é o Senhor, ó Pai. Nós temos a Tua palavra, nós temos a Tua presença, Senhor Deus. Nós sabemos a quem pertencemos e nós sabemos a quem pertence o nosso destino. Pai, fortalece a nossa fé, Senhor Deus. Pai, nessa semana de Páscoa, nos ajuda a realmente refletir sobre o caminho de Jesus na cruz, que veio sim para nos salvar, mas que também veio se identificar com
toda a raça humana, desde a sua queda, o sofrimento, e o Senhor veio nos libertar. O Senhor veio nos trazer vida. E, ó Pai querido, obrigado, ó Pai, porque a Páscoa não significa morte, mas que significa vida e significa libertação para todos nós. Abençoa, Pai, abençoa os teus filhos. Mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria mais uma vez agradecer por todos estarem aqui juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que te fortaleça. Eu quero estar oferecendo as nossas orações, o nosso apoio. Por favor, tem os nossos telefones, tá? O pastor Bai, eu, a Ivá, qualquer ministro, né? Que você possa, sempre que precisar, possa contar conosco. E que Deus possa fortalecer, te abençoar, te dar sabedoria, te dar equilíbrio, te dar discernimento por mais uma semana. Deus abençoe a todos. Vamos estar encerrando com a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada preciosa família e grupo aqui representado, sobre a tua igreja reunida em cada casa. A sua graça esteja conosco de agora para todo sempre. Amém.